vez a Jesus, né? A espiritualidade da oportunidade. Vamos pedir a Jesus que nos oriente na noite de hoje, renascendo em Damasco. E aí eu gostaria que nós pudéssemos pensar numa porta se abrindo para todos nós, que a gente pudesse analisar da seguinte forma: o que aconteceu com Paulo e o que acontece conosco? Que porta é essa que se abre para Paulo, que também se abre para nós? O que faz essa porta entre abrir ou se a gente permanece com essa porta fechada? Todos nós aqui temos uma porta, todos nós. Ora estamos trancando essa porta, impedindo que a ajuda entre, ora estamos com essa porta escancarada, permitindo que todo tipo de pensamento, todo tipo de situação penetre. Mas vamos conhecer a porta que fez com que Paulo renasceu. Paulo vai conversar com os saduceus, com os doutores da lei, e ele, logo depois de ter conversado com Ruth sobre a morte de Abigail, ele vai contar que ele fica sabendo que Abigail estava com processo de pneumonia, e a pneumonia se deu justamente pelo efeito da distância causada por Saulo. Quando Saulo se afastou de Abigail, ela ali naquele sentimento, naquela paixão, ela acabou desenvolvendo a pneumonia. E agora nós já sabemos o que a paixão causa, o que a saudade causa. Muito bem. E aí Ruth vai contando para ele todo o processo, como que ela morreu, e no meio da história ela diz assim: bom é que ela recebeu a visita de um velho chamado Ananias, e Ananias foi para ela a companhia que você não foi. Em outras palavras, ela disse isso: companhia que você não foi. Você abandonou, nós não soubemos porque você abandonou. Ananias, Ruth e Zacarias, a gente não soube porque você abandonou, porque Abigail não contou. E acabamos por vê-la sofrer. Enfim, deixamos que esse velho Ananias, esse senhor extremadamente simpático, pudesse vir falar com ela, e ela se tornou cristã. Essa notícia chocou profundamente Paulo, chocou imensamente Paulo. Paulo volta aos doutores da lei, né, questionando por que Jesus interferia tanto na sua vida, como Jesus pôde ter feito isso, envolvido a noiva que ele amava tanto, né, nesse cristianismo que ele odiava tanto. E aí ele vai e combina matar Ananias. Ele programa matar Ananias. E ele vai mesmo. Ele pega 3 soldados e vai matar Ananias. Acontece que na metade do caminho, Saulo, ele começa a pensar, né, como é que Jesus faz isso? Por que Jesus toda hora está na vida dele? Como que Jesus interfere tanto? Ele que odiava Jesus, né? Jesus esteve num momento muito importante na vida dele, que foi quando ele foi conhecer o cunhado, e aí ele acabou matando o cunhado, a pedradas. Jesus esteve na vida dele, na pessoa dos cristãos. Jesus esteve quando ele, respeitando imensamente Gamaliel, descobre que Gamaliel estava se tornando um cristão, e ele viu Jesus fazendo uma bagunça na vida dele, né? Ele ficou caro com aquela situação. Ele começa a armazenar uma série de sentimentos interiores, que é o que acontece com isso, né? E ele vai matar Ananias, e quando ele pede a um jovem que conte onde Ananias estava, e o jovem fala que Ananias estava andando naquela região mesmo, que havia ido embora, então recentemente havia ido embora, e ele fala: não, ele está mentindo, né? Ananias está por aqui mesmo, ele está mentindo. E ele obriga o jovem, ele castiga o jovem e obriga o jovem a contar que Ananias estava em Damasco, pega o cavalo e vai para Damasco matar Ananias. Bom, ele entra na porta de Damasco, na entrada da cidade, e na hora que ele está entrando na cidade, com aquele conteúdo, com aquele armazenamento interior, ele cai do cavalo. Então eu queria estudar com vocês as circunstâncias e as situações, né?
Paulo, ao aproximar-se da porta de Damasco, cai. Ele estava montado num cavalo. E aí eu queria mostrar para vocês qual era a bagagem que Paulo levava. Qual é a bagagem que nós levamos quando estamos prestes a entrar para o processo de transformação moral que nos incomoda tanto? Mudar é muito difícil. Mudar é muito difícil. Abandonar o homem velho e tecer o homem novo, construir um homem novo é muito difícil. Então Paulo estava montado num cavalo. O que cavalo significa? É uma pergunta da gente. Meio de transporte, passagem, a vida dele naquele momento. A vida dele naquele momento. O que cavalo? Olha, imagina Paulo indo matar uma pessoa e era um cavalo. O que cavalo simbolizava naquele momento para Paulo? Simbolizava. O que o cavalo simbolizava em Paulo? Poder. Um pouquinho. Eu queria que você trocasse a palavra poder para mim. Poder. Hã? Orgulho ferido. Fica no poder dela ali, ó. Fica no poder dela. Hã? Poder, força. Autoridade. Autoridade. Troca a autoridade para mim. Troca a autoridade. Troca a palavra autoridade. É uma autoridade mesmo. O que uma autoridade tem? Hã? Não, volta na. Ele entra em Damasco, aqui ó, vamos montar a cena. Ele entra em Damasco num cavalo. O que nós temos aí? Voracidade, Imponência. Hã? Voracidade, energia. Fica na imponência dela aqui, ó. Então o que ele tinha? Eu quero a palavra que ele não fala. Posição. Superioridade, não. Fica aqui, ó. Superioridade, imponência. Paulo, naquele cavalo, estava em. Agora é capaz. Volta lá, vamos voltar na imagem. Paulo no cavalo foi matar alguém. Então naquele momento. Não, ainda não. Ele estava sofrido, né? Sofreu muito. Aí ele sobe no cavalo. Quando ele sobe no cavalo para matar Ananias, ele estava em. E dá vantagem para o nome? E dá determinação para o nome? Não, volta no desejo dela. Ele encheu o coração de lixo, que era o ódio por Jesus, subiu ao cavalo e foi para Damasco. Que posição que é essa? Fúria. Não. Vamos de novo. Comenta aqui. Onde? Ele sentado no cavalo, ele estava naquele momento em posição de domínio. Começa a comer, queria dar retirada, eu vou ter que dar. Ele conduzar. Quando a gente está arrogante, quando a gente está querendo atingir, aparecer, é porque você está em posição de destaque. Ele sobe ao cavalo e vai matar Ananias. Naquele momento a bagagem dele era de destaque. Poderoso. Por isso que eu falei que valeu tudo que vocês falaram aí. Poderoso. Paulo tinha valores. Saulo tinha valores. Só que valores transversos, né? Diferentes daquilo que a gente entende por valor real. Então ele estava em posição de destaque.
a posição de destaque em cima do cavalo, ele ainda não se encontrava na posição de destaque, em cima daquele cavalo, ainda chegando à porta de Damasco. O que ele ainda não estava sentindo? Seguro? Seguro. Quando é que eu falo assim, chega, não quero sofrer mais, acabou, cara? Cansaço. O cavalo estava dando para ele ainda uma sensação de quê? Ele ainda estava se sentindo encorajado. Então ele ainda é predestinado a matar Ananias. Muito bem. E na condição de destaque, ainda não demonstrando cansaço, ele estava angustiado, mas não estava demonstrando cansaço. O que nós vamos encontrar, Paulo? Ele estava à frente de uma tarefa essa que ele mesmo programou. Não foi uma tarefa projetada pelos doutores da lei. Ele levantou a questão de matar Ananias. Ele levantou essa questão. A raiva dele, a fúria, foi tão grande por ver que Jesus estava vencendo ele, ou ele estava se perdendo naquela arrogância que não tinha limite, que ele criou uma missão. E na hora que ele cria essa missão, ele se compromete consigo mesmo. Assim acontece conosco. Eu estou cansado de ver pessoas renovando e eu não. Cansado de ver pessoas fazendo bem e eu ali naquela mesma circunstância. Ao invés de eu modificar a minha atitude, eu introduzo no erro. Entendeu o que eu faço? O certo era eu perceber, meu Deus, mas está todo mundo fazendo certo, só eu estou fazendo errado. O que eu tenho que fazer? Mudar. Mas eu ainda insisto, continuando. Né? Eu ainda insisto naquilo. E aí aconteceu um fenômeno para Paulo, que é o que acontece conosco. Em Paulo foi uma luz na porta de Damasco. Comigo é o clarear da consciência. Quando a minha consciência fala, chega, Sônia. Chega, gente. Aí ou eu adoeço, ou a circunstância me devolve a condição de espírito imortal que eu sou. Paulo vê um claro, não é isso? E na hora que aquele claro supera a capacidade visual dele, olha que bacana, Jesus faz com que a claridade dele supere a arrogância, a prepotência de Paulo. E aí o que Paulo faz? Cai do cavalo. Literalmente não. Ele cai do cavalo. Todos nós caímos do cavalo. Todos nós caímos do destaque. Todos nós caímos da presunção. Aquilo tudo que para mim era certo, vai dar certo. Quem de nós se vê numa situação dessa? Raciocinem comigo. Quem de nós não foi arrogante o suficiente para falar assim, não acredito, pronto, não é assim. Quem de nós? Qual é o nosso cavalo hoje? O que nos joga no chão? O orgulho. O que nos joga no chão? Para que a gente possa enxergar a claridade, o que nos joga no chão? Sofrimento. A dor. Você chega no hospital e você vai ver pessoas caídas no cavalo, tombadinhas no chão, e perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? Dentro do hospital. A gente sai do hospital, pode até voltar, mas enquanto a gente está lá no hospital, a nossa pergunta é, Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E por que a dor faz isso conosco? Porque ela sabota as forças vitais do homem. Sabota as forças vitais. Enquanto eu tenho energia para resistir ao bem, eu resisto ao bem. Enquanto eu tenho energia, eu resisto ao bem. Na hora que a energia acaba, e a dor tende a fazer isso, fazer com que as energias tomem, aí acaba. Aí eu falei, eu estou precisando de uma coisa. E aí eu mudo de vez. Madalena foi assim, Paulo foi assim, o próprio Pedro. Né? Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez e ele olhou, Jesus estava olhando para ele.
Sentiu dor maior? Ao olhar de Jesus. O olhar de Jesus olhando para ele? Eu falei, danado. Claro que Jesus não falou isso, né, gente? Quem fala isso é o homem, né? Mas a sensação que dá na gente é qual? Jesus, né? Se eu fosse o Pedro, eu ia pensar, bem, o Senhor falou, e eu neguei. E esse negar traz o que? Leva o Espírito ao retorno, ao encontro de si mesmo. E caindo em si, não é assim? Evangelho? Pedro cai em si, Paulo cai em si, Madalena cai em si, Sônia cai em si, qualquer um de nós aqui pode cair em si, no momento que a dor chega. Entendeu? Então ele vê a luz e ele vê Jesus. Olha que legal. Quando ele está na porta, ele vê Jesus. E aí nós vamos trabalhar outro requisito, tá? Ele está bom de cair em si antes de ver a dor. Não é, menino? Na realidade, a palavra cair em si é porque antecede uma situação, né? Então, seria bom que a gente antecedesse a situação e não precisasse cair em si, né? Legal seria isso. Então, o que Paulo abandona? Né? Já que ele carregava tudo isso na bagagem, o que ele abandona? Ele abandona a obstinação. Às vezes eu sou tão obstinado, eu sou tão incisivo naquilo que eu quero, que eu não respeito opiniões. E isso é uma obstinação. Eu quero impor, olha no ambiente de trabalho, gente, eu quero impor a minha condição. Olha dentro do lar, porque o diálogo no lar acabou, porque as pessoas são obstinadas. A mãe quer mandar, o pai quer mandar, o filho quer mandar, o vizinho quer mandar, o empregado quer mandar, todo mundo quer mandar. Isso é obstinação. Eu quero que a minha palavra esteja certa. Quando eu esqueço muitas vezes de trocar ideias. Você troca a obstinação pelo diálogo, sabia? Quando você está muito obstinado, muito decidida, está na hora da gente fazer o quê? Ouvir. Toda vez que estiver muito forte na sua, faz isso, faz isso. Por que nós brigamos conjugalmente? Porque a gente está obstinado a colocar uma situação. Experimenta ouvir. Por que a gente discute no trabalho, discute com o vizinho? Porque aquilo está fixado em nós. Precisamos trabalhar o nosso sentimento de tal forma que eu possa penetrar outros ângulos da minha vida. Deixa eu ouvir, deixa eu ver o que você quer falar. Fala você primeiro. Depois que você falar, eu coloco a minha posição. Enquanto a gente está ouvindo o outro, aquela força resistente que te impõe, que te coloca numa posição de imposição, ela desfaz. Porque ouvindo o outro você percebe que você não está totalmente certo. É assim? Olha na briga conjugal, que isso fica claro. Ah, mas por que você está me tratando assim? Não, está dando assim por causa disso. Mas eu fiz isso, não fiz. Aí você começa a se questionar. E quando a gente começa a nos questionar, porque eu fiz isso, nasce até a desculpa, não é? Nasce até o perdão, porque você anula a obstinação. Ela é muito positiva quando ela está para bem. A criatura que quer fazer uma transformação moral precisa estar obstinada para fazer transformação moral. Mas quando ela tem a sua característica negativa, que é a predominância pelo mal, precisa ser trabalhada. Eu preciso parar de impor a minha ideia onde eu estou. Você está no diálogo de centro espírita, reunião de grupo. A pessoa quer impor a ideia. Eu acho que é assim. É quem nosso estudo, né? Você falou a questão do achismo, né? Eu acho que é assim. E aí, não achar que é assim, fica valendo a minha ideia. Em toda instância da vida, fica valendo a minha ideia. Se Paulo tivesse sobriedade, ele mudava muito antes de passar pela situação. Tá? Uma outra coisa que nós temos, e está nesse cavalo que a gente carrega, nós estamos trocando de valor, né? Então, nós trocamos a obstinação pelo diálogo, não é isso? Pelo diálogo. Vamos trocar a revolta? Vamos trocar a revolta por quê? Qual o sentimento que nós podemos trocar a revolta? Mansidão. Aceitação. Entendeu? Paulo, ele não aceitava Jesus superior a ele. Aquela filosofia de Jesus era desconhecida para Paulo. Vocês entenderam? Aquilo que é desconhecido para nós, a gente tem essa tendência a rejeitar. Não é isso? Aquilo que eu não sei, eu tendo a rejeitar.
É o novo, né? O novo. Normalmente eu estou sempre contra o novo. Eu preciso repensar, porque o novo é aprendizagem. O desconhecido assusta. É a verdade, né? É a verdade dele. Esse está em nós, isso mesmo. Então, por exemplo, você mantém uma postura, mantendo essa postura, você ganha um conhecimento novo, você tem que retirar o que você sabe para entrar um novo, ou então acrescentar no que você sabe aquilo que é novo. E isso machuca. Isso machuca demais. Eu preciso aprender a lei de aceitação. Aceitar não é sentir inferior, né? Aceitar é você ter humildade e entender que outras informações, outras expressões, outros conteúdos podem fazer parte da sua vida. Precisamos aceitar mais. Não é comodismo, não é aceitar por comodismo. Não é sinal de fraqueza, não. É aceitar porque você entendeu o procedimento da coisa. Precisamos fazer isso. Então a revolta de Paulo, quando ele viu que Abigail morreu e ele foi a causa, porque normalmente é assim, né? Ele foi a causa da morte de Abigail, não Jesus. Jesus foi a causa da salvação dela. E eu preciso entender isso. A gente tem costume de brigar com o superior. Não é assim? Tudo que é superior machuca. Eu preciso repensar a minha situação. Valores como ouvir, falar depois, pensar primeiro antes de agir, refletir, machucam muito. Toda vez que alguém fala, você precisa pensar melhor no que você está fazendo, aquilo de uma certa forma assusta, né? Você não quer fazer isso, eu quero é falar, eu quero é agir. Então a aceitação é uma característica muito forte para o espírito que tem probabilidades de acerto, como todos nós temos, mas de uma certa forma somos resistentes ao bem, né? Somos resistentes a isso, tá bom? Então nós vamos trocar a revolta por aceitação. E no que nós vamos transformar em conformação? Paulo estava inconformado. Perder a noiva pela segunda vez era inconformação. Resignação. Resignação. Tá? O que é resignar? O que é? Resignar. É você saber que não tem jeito, mas você vai. É mais do que isso. Foi obrigado, não vai ter jeito aquela situação, você não fica parado, você age. Aí é a aceitação. Não se revoltar, então, com o fato que é Pois é, mas por que você conforma? Por que você conforma com uma situação? Mas é compreensível. Não, aceitação é aceitação, conformação é conformação. Conformar lembra o quê? Outra opção? É muito mais superior, gente. Mas você vai admitir o quê? Aceitar o quê? Porque você só trocou a palavra aceitação. Submissão a um poder maior. Ai, começou a melhorar. Então, conformar é o quê? Submeter. Mas traz isso de forma mais macia. O que você eu conformo. Por que você conforma? Aceitar se faz. É porque vocês estão na letra. Tira o espírito da letra. Conformar é equivalente a aceitar. Vocês estão voltando. Entra no sentido espiritual da palavra. Eu conformo com essa reencarnação. Por que eu conformo com essa reencarnação? Eu compreendo a justiça de Deus. Mudou aí. Totalmente. Viu como a palavra modifica, o tom da palavra modifica? Quem é que está agindo sobre nós? Deus. Se Deus está fazendo por nós, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Designar. Ele é mais inteligente. Deus é inteligência suprema. Como é que é? Na verdade, quando designar é como se você se submetesse a essa vontade. Porque a vontade desse ser maior é a meu favor. Deus não trabalha contra a criatura.
Então, por exemplo, eu estou debaixo de uma psicosfera do planeta que tem 4 climas que são para a minha subsistência. Inverno. Mas então, a definição seria a submissão com a pessoa superior. Mas é porque a palavra é isso. Submissão à vontade de Deus. É o que ela falou ali. Submissão à vontade de Deus. A submissão aí, ela vai perder o cunho de negativo, porque Deus não vai fazer nada para você contrário à sua natureza. Por isso que a gente ia falar aqui, por exemplo, das estações. Todas as estações são importantes para a criação. Tudo no universo é importante para você. Tudo no universo é importante. Então, quando eu me conformo, é como se eu estivesse revoltada com aquilo que vem do Criador. Porque o que me acontece está certo. Eu ando debaixo de uma lei chamada lei de retorno. Eu só faço aquilo que eu fiz perecer alguém ou a mim mesmo. É lei de retorno. As leis são criadas por quem? Por Deus. Qual é o meu reclamo? Então, não tem alternativa. Eu não tenho alternativa, porque a vontade de Deus é a meu favor. Quando eu revolto diretamente com Deus. Quando eu me conformo, eu estou dizendo que Deus está fazendo errado. Deus está certo. Deus está certo. Porque Deus pensa em mim. Falei isso. A submissão daria essa razão de conversão de estar submetendo uma coisa que não concorda, né? A submissão vai dar essa noção. Mas quando a submissão é à vontade de Deus, eu estou à vontade de Deus, o que vai acontecer? Deus não trabalha contra mim. Então, a forma que Deus achou de trazer Paulo de trazer Saulo à condição de Paulo, foi lhe tirando aquilo que ele tinha como predominante, o poder. Não é isso? A fama, os amores que ele achava que ele conduzia. Deus fez com que tudo isso saísse dele, para que ele pudesse entender que ele precisa disso. E aí ele recebe a mesma dinâmica de vida numa outra circunstância. Percebeu? O Paulo possui as mesmas características que o Saulo, só que numa dimensão muito mais ampliada, muito mais valorizada. Deu isso aí, gente? Entendeu? Então eu preciso entender o mecanismo da vontade de Deus. Quando eu entendo o mecanismo de Deus, a inconformação, ela se afasta. Tá? Estou reencarnado com uma perna só. Isso é o quê? O que é isso? Hã? Expiação por quê? Lei de retorno. E a lei de retorno por quê? E se eu errei, o que na lei, ou como a lei agiu a meu favor? Percebeu? Na essência, o meu erro fez a lei retornar a meu favor. Vontade de Deus. Eu estou debaixo da vontade de Deus. Se entregar. Nós ainda falamos isso com uma certa dor, hein? A gente ainda fica incomodado. Na essência, a sensação que a gente tem é que Deus está mandando em nós e a gente não quer ser mandado. Não é assim que funciona. A vontade de Deus só trabalha a nosso favor. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais livre eu sou. E menos liberdade eu quero ter. Eu sei? Porque nós somos essencialmente orgulhosos. Eu não digo essencialmente, porque na nossa essência é Deus. Sim. Né? Nós somos extremadamente endurecidos. Nós carregamos um ego muito extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. Em termos de tudo. Sempre tem um orgulho chegando na frente. Sim. Os nossos debates, a nossa revolta, geralmente passa pela gente. A nossa conformação passada pela pessoa. E aí, qual que é a dinâmica? A dinâmica é aceitar a vontade de Deus. O que é aceitar a vontade de Deus? Se tornar um homem? Um homem? Feliz. Um homem? De bem. Quando eu aceito a vontade de Deus, eu me torno uma criatura? Melhor. Divina. Quando eu aceito a vontade de Deus, eu me torno uma criatura? Livre. Livre. Completamente livre. Livre das funções, das amarras da lei, da própria lei de retorno no caráter político.
fala assim: minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Entendeu? Então Paulo carregava a revólver, a conformação. Quem que Paulo também carregava consigo e que ele teve que abandonar? A morte dos valores perecíveis. A morte dos valores perecíveis. Eu vou colocar a morte aqui como o amor maldado por Abigail, né? A gente vai pegar Paulo e vai ver que Paulo, com todo o amor verdadeiro que ele tinha por Abigail, ele ainda era o homem da história, tanto que quando ele vê que o cunhado era o adversário, tudo aquilo que ele sentia, ao orgulho de né? Tudo que ele sentia acaba. Ela olha para ele e fala: Paulo, ele nos perdoou, meu irmão nos perdoou, vamos ficar juntos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era muito mais difícil para ela do que para ele, vocês sabem, né? Muito mais difícil para ela. Se você pegar a história na sua essência, é mais complicado para ela. O marido matou o irmão, né? Muito mais complicado. Ele obedecendo leis, mas se ela ia conviver com aquela situação e ela tem pressa em perdoá-lo, ele faz com que a relação termine sem justificativa verdadeira. E aí ele acaba eliminando a esposa, a morte dos valores invisíveis. Paulo só depois que perdeu Abigail que ele viu o tanto que ele amava aquela mulher. Assim acontece conosco. Não é assim? Assim acontece conosco. Eu lavou muito bem, o marido está ali, os filhos estão ali. Aí quando eu começo a perder aquilo que eu falo: meu Deus, como é que eu faço para juntar? E aí eu começo a querer juntar de forma inconveniente. Né? Todos nós fazemos isso. Então, eu preciso que morra mesmo. Eu preciso que os valores perecíveis morram mesmo. Tá? Eles têm que acabar. Acabar para quê? Para nascer os valores reais. Eu preciso dar visão aos valores reais. Essa porta tem que abrir. E o que eu tenho que ver nessa porta? O que é real? O que é real para nós? A imortalidade da alma é uma realidade. Nós morremos? Não. O corpo termina, a alma permanece. O que eu tenho como garantia para provar que eu posso me abster dos vícios e das inconsequências do ódio? Eu tenho um outro corpo chamado perispírito. Tudo que eu faço grava-se nesse perispírito. Uma vez gravando, esse perispírito é o molde para o nosso corpo, para o outro corpo. Valores verdadeiros. As pessoas que eu amo morrem? Não morrem. E o que garante que elas não morrem? A condição que eu tenho de me inteirar com elas. Eu posso conversar com o marido querido que morreu, o filho querido que eu perdi. Eu posso visitá-lo, ele pode vir me visitar, apesar do telefone tocar de lá para cá. O contato entre nós e o plano espiritual é intrínseco. Toda hora, nós estamos em contato com os espíritos toda hora. É uma constância. Né? Muitas vezes eu nem percebo, mas eu estou. Então eu preciso buscar os valores reais. Para isso tem que morrer os valores perecíveis. Eu tenho que matar. Eles têm que. A porta de Damasco tem que me dar essa nova visão. E eu tenho que fazer igual Paulo. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Mudou tudo. Tudo aquilo que eu tinha como básico, como verdadeiro, como real, acabou. Acabou. Olha como que a luta do espírito é grande. Como que a transformação moral é verdadeira. Tudo que eu achava, tudo que Paulo achava que era fundamental para ele ser o Senhor, né? Não tinha sentido nenhum. Assim somos nós. Tudo que eu acho que é muito é nada. E tudo que eu penso que vai me levar à luta é que é o meu tudo. Eu preciso repensar nessa posição. Né? Até para a gente aprender a agradecer a Deus. Tudo bem? Vamos lá? Bom, existe um sentimento em nós que ele é silencioso. Silencioso. A
gente às vezes nem percebe. Nossa linha de pensamento é a melhor forma da gente perceber como esse sentimento é arrasador, como ele é destrutivo. De que sentimento que eu estou falando? Mágoa, muito ruim também. Mas ainda não é a mágoa, porque a mágoa, ela traz a enfermidade como resposta. Não é? Esse que eu estou falando, ele não tem saída para o espírito que entra nessa linha. Pode. Vamos de novo. Eu trago em mim um sentimento que às vezes eu nem me dou conta que ele existe. Sabe aquele sentimento que você fala assim, fulano vai me pagar? Vingança. É o sentimento de vingança. Paulo, quando predestinou matar Ananias, era vingança. A vingança é a ignorância da pessoa. É ele pegar veneno e tomar, acreditar e não matar o outro. Essa é a vingança. Tá? E Paulo saiu para matar Ananias com tanta certeza que ele ia resolver o problema, que ele caiu na própria armadilha. Né? Então, quando você traz a vingança muito intrínseca na alma, o que Deus precisa fazer com você? Estou lá, vou fazer, fulano vai me pagar, ninguém morre me devendo. Quando eu coloco isso no meu coração com tanta certeza, com tanta objetividade, o que Deus precisa fazer conosco e fez com o Saulo? E como que Deus para a criatura? Como parou Paulo? Como é que Paulo foi parar na vingança dele? Além de cair no cavalo, Aí ele ficou cego. ele fica cego. Ele fica cego. Tem que tirar da nossa frente tudo aquilo que dá motivo a vingar do outro. Deus põe Paulo completamente cego. Quem é que devolve a visão para ele? Ananias. Mas até encontrar com Ananias, ele vai cego. Perde o foco. Ele perdeu o foco. Né? Ainda sozinho, porque ele dispensou os companheiros. Não, ele teve que levar para Ele foi levado. Pois é, mas aí depois ele fica só. Mas aí isso é a outra parte. Essa é a parte do homem já renovado. Porque a gente também fica. Você está na doutrina espírita, o companheiro dedicadíssimo da doutrina espírita, não foi sozinho. Emmanuel tem um capítulo no livro Sinal Fonte Viva, falando sobre a solidão. E ele nos concitando a viver na solidão mesmo, dizendo que o sol ilumina a humanidade toda e não tem nada devotável para ele da nossa parte. Ele não recebe nada de volta. Pelo reflexo que ele emite para a gente, ele não recebe nada de volta. Então, isso acontece. O cristão fica sozinho. O cristão mesmo fica muito só. Chico era muito sozinho. Eu me recordo plenamente de uma colocação do Chico certa vez, ele dizendo que teve um Natal que ele levantou muito cedo de casa e ele distribuiu naquela data 2.000 cestas que ele havia recebido de uma pessoa. E ele distribuiu a cesta e como era uma data comemorativa, todo mundo estava ali naquela alegria, os trabalhadores da Casa da Prece reunidos em preparar a ceia, todo mundo contando a história. Como é que ia fazer, quem ia chegar, e o Chico vivendo aquele momento com eles ali. Quando deu 8 horas, todos foram embora. E o Chico começou a chorar, porque eles estavam. E aí Emmanuel aparece e fala com ele assim, o que foi, Chico? Aí ele fala assim, eu estou me sentindo muito só. Aí Emmanuel fala com ele assim, troca a roupa e vá à Vila X. Vá passar o Natal com o dono fulano de tal. Ele troca a roupa quando ele chega na Tapera. Uma casa muito simples, uma mulher muito sujinha, deitada no chão, ela para, na hora que ele abre a porta, ela falou, oh, seu Chico, Jesus falou comigo que o senhor ia chegar. Ele faz a cestinha, leva para ela. E aí o Chico passa o Natal do lado daquela senhora. Então o cristão é muito só.
Você imagina que as pessoas dizem para você constantemente, mas você se envolveu com esse negócio de espiritismo, aí você está parecendo fanático, você fica muito sozinho. Né? As pessoas não te acompanham. E quando te acompanham, é porque a dívida já acabou, né, gente? Quando você vê pai, mãe, irmão, todo mundo te acompanha, é porque a dívida acabou. E a gente tem que aprender a sentir isso, tem que aprender a conviver com isso. Acho também que até a gente afasta das pessoas, tipo assim, você Mas às vezes é preciso. Você está num grupo, a conversa já não te agrada, é preciso. Você acaba se afastando. Você imagina eu você no churrasco. Imagina eu que só falo de espiritismo no churrasco. Vai doutrinar. Na hora que eu entro, a pessoa fala assim, vai doutrinar, não foi, não. Eu não vou ficar. Raciocínio. Eu não vou ficar chapada no churrasco, tomando cervejinha, já não faz parte do meu contexto de vida. Eu não sou mais uma pessoa que isso aconteceu com o Paulo. O Paulo não foi agradável para a família dele. Quando alguém quer começar alguma coisa comigo, tem que ser de caráter espírita. E é isso, eu não com suas palestras. Tem que ser assim. Porque vai me perguntar isso, como é que tá a balada? Não foi balada, né? Aí a gente acaba. Essa solidão, ela é natural. Essa é a solidão natural. E você precisa mudar os amigos. A solidão entre aspas. Porque a gente se sente, a nossa companhia é muito importante para nós. Porque nós temos o entendimento, nós temos os livros que a gente pode trazer para nós, as nossas preces que nos comportam, nos amparam, principalmente as obras que estão aí para a gente. Então nós não somos solitários, porque nós não temos vazio, nós temos vazio. Mas ainda como ser humano, a presença dela é importante. Então às vezes eu tenho essa necessidade. Tanto que Chico chorou, o Chico sentiu, né? Os espíritos da luz, Maria Teresa de Calcutá, por muitas vezes ela se sentiu sozinha, né? Ali, mesmo os pobres dela sofriam e não dava para ela uma resposta. O próprio Cristo, né, gente? Fomos longe demais, né? Ele podia ter ficado em Jesus que já resolvia nosso problema. Jesus, ele subiu para orar, foi conversar com Deus, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E aí ele fala, mas nem por um minuto, nem por uma hora podereis permanecer comigo. Né? Só que a gente está em casa de companhia mesmo. Eu estou entre a felicidade e a tristeza ao mesmo tempo. É natural para o espírita sincero. No espírita sincero é natural. Porque senão no espírita vacilante, isso vai ter uma outra característica, que é a característica de revolta, né? De abandono. E não é essa a colocação, né? Então vamos lá. Mas aí, a vingança que ainda estamos trabalhando ela, né? O que acontece conosco? Eu preciso entender o mecanismo, eu preciso entender que vingança é um veneno que você prepara e bebe no lugar do outro, não é isso? Porque isso vai te adoecer. Então, hoje eu sou espírita, e aí alguém me maltrata, minha posição é qual? Alguém me maltrata, qual é a minha posição? Guardar a mão, guardar a mágoa. E quem não guarda mágoa, perdoa. Minha posição é de perdão. Às vezes a gente fala assim, dá uma sensação que a gente está cobrando em excesso um comportamento que a gente ainda não consegue ter. Na realidade a gente consegue sim. Vou voltar a dizer, perdoar não é uma coisa difícil. O que eu preciso é fazer esforço, né? Assim, nós damos mais cedo. Então o que acontece? Eu sou magoado, é só eu retratar o quadro na condição de alguém que já magoou também, que já ofendeu também. Fica muito mais fácil conseguir aliar o perdão à situação da não vingança. Porque quando você não perdoa, você vinga. Você vinga. Vinga de forma sutil, vinga de forma descarada. Não é assim? Vinga de forma sofisticada. Então a gente tem que entender o processo que fica no coração da gente. Paulo, quando ele foi a Damasco, ele estava levando isso como recurso, a vingança. Eu vou matar todas as pessoas que interferiram na minha vida. Jesus, que já estava, né, na cabeça de Paulo, já estava morto. Agora
Estevão, Abigail, agora matar Ananias. Ele já tinha perdido Gamaliel, que era seu mestre. Então a vida de Paulo estava uma bagunça. Imagina, eu estava lendo o capítulo e imaginando a nossa vida também de vez em quando fica assim. Quando a gente se deixa tumultuar, se deixa levar, se deixa comprometer, a cabeça da gente fica tão confusa quanto ficou a cabeça de Paulo. Né? E aí a gente parte por essas divagações, né? Esses questionamentos que não nos levam absolutamente a nada. Tá? Vamos lá. Paulo, para poder se colocar, agora tenta entender o que eu estou colocando. Ó. Paulo, para poder se colocar nessa condição de alguém capaz de fazer um trabalho superior a Deus, né? Porque só Deus pode tirar a vida, vocês concordam? Eu não tiro minha vida, eu suicido. É assim? Mas a única pessoa que pode eliminar uma existência é Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Quando eu faço isso com alguém, como é que está? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou? Quando eu penso que eu posso fazer isso? Louco, desequilibrado, né? Meu ego fica muito inflamado, ele fica muito elevado. Eu preciso permanecer na obediência de cima para baixo. Muitas vezes, eu quero fazer coisas que estão além da minha situação. Quando Paulo planejou a vingança, ele esqueceu que o mundo tem uma direção. Quando eu planejo uma vingança, eu esqueço que o mundo tem uma direção. E isso é o ego da gente que está inflamado. Muito elevado. Estou me sentindo. Entendeu? Eu preciso ter mais cuidado em pôr Deus, em trazer Deus, em fazer Deus permanecer na linha de frente sempre. Na verdade, ele promove o moço, ele não vai querer competir com Deus. Exatamente. O suicídio é isso, você sabe, né? O suicídio é isso. Então, quando eu também faço isso, é exatamente isso que você falou. Eu estou querendo competir com Deus. Existem situações no universo que são exclusivamente ação de Deus. E quando eu me posiciono como quem quer fazer, eu vou encontrar a cegueira como resposta. A cegueira como resposta. Tá? E por último, o nosso velho e tradicional amigo, orgulho. Nosso velho e tradicional orgulho. Tudo isso é a soma do nosso orgulho. Dele. Tudo é a soma dele. Né? Se o camarada fosse mais humilde, talvez nós entenderíamos melhor a situação. O problema é que eu sou realmente muito orgulhoso. O combate do orgulho é a humildade. Então eu preciso partir para a humildade. Paulo cai do cavalo, fica cego e passou a ter uma situação que ele não tinha, que era dependência de alguém. Os soldados tiveram que levá-lo à taberna, ao hotel. Ele foi levado carregado. Carregar para Paulo só se fosse com glórias. Né? De repente a coisa muda. Ele ficou vulnerável. Já é sinal de 3 dias cego. Não tinha como ele ficar com os soldados e explicar o fato, porque nem ele estava entendendo ainda. Ele pergunta o que Jesus quer que ele faça. Eis-me aqui, Senhor. Jesus vai, determina que ele deveria ir para uma determinada instância e lá esperar. Gente, imagine qual é o processo de humildade funcionando no coração da criatura. Olha como é que o pai não muda completamente. Vai lá, sentar à espera que eu vou ver o que eu posso fazer. E ele passa por isso mais vezes. Quando ele vai à casa do caminho para provar a mudança dele, eles mandam ele esperar. Não vai acontecer agora não, não sei se você mudou mesmo. Então o Paulo passa por situações em que ele é obrigado à humildade várias vezes. Várias vezes. E aí ele vai cego.
E quando que a transformação moral ela encaixa no coração da gente? Quando aconteceu com ele, o que aconteceu entre ele e Ananias? Ele olha Ananias, quer dizer, não olha que estava certo. Ananias aproxima, se identifica como? Como é que Ananias se identifica? Vocês leram o livro, né? Hã? Ele é enviado de Jesus. E aí ele se identifica para Paulo como? Paulo nunca imaginou que ele seria chamado dessa forma. Eu não lembro. Como você encara um inimigo? Como é que você chama um inimigo? Vai sair de você, quer ver? Você tem uma pessoa que te persegue. Você tem conhecimento espiritual, já teve desses sentimentos todos. O que é aquela criatura que te persegue? É seu? Irmão! Então, quando Paulo é chamado de irmão, quando Paulo é chamado de irmão, tudo modifica no coração de Paulo. É assim que acontece com ele. Ele acordou. Ele acorda. Aí sim, Ananias ergue as mãos sobre Paulo, as escamas caem e ele chora. Pensa nessa posição, mas você entra na instituição espírita, conhece o espiritismo e você descobre que você tem. Nunca estive sozinho, porque eu tenho irmãos. Aquele sofrimento vai passar, sabe por quê? Porque eu tenho. Tudo muda. Paulo se transforma num novo homem. As portas de Damasco serviram para mostrar a Paulo que ele tem irmãos. A nossa porta de Damasco se escancara. Jesus aparece mostrando o seguinte: Sônia, você tem a mim. Se você não confia em ninguém, não acredita em ninguém, você tem a minha. Acredite. Entendeu? Eu tenho pessoas da minha responsabilidade, da minha linha de frente, que vão te tratar como se você estivesse sobre os meus braços. Vão tirar essa cegueira que foi colocada temporária em você, para que você pudesse perceber o quanto preciso entrar em mim mesmo e fazer a minha auto-reflexão. O que falta em nós. E aí você lembrou bem, quando você fala, seria bom que eu caísse em, né? Antes. É fazer reflexão. Paulo veio fazendo reflexão até a porta de Damasco. Por que não fez uma reflexão positiva? Porque ele não pensou, Senhor, o Senhor apareceu para Gamaliel, Gamaliel mudou. O Senhor apareceu para Estevão mudou. Apareceu para Abigail, Abigail mudou. Aparece para mim agora, Senhor, para que eu também possa mudar. Mas ele acreditava? Mas ele não estava fazendo uma reflexão? Ele não gastou uma linha fazendo a reflexão? Ele não estava fazendo a reflexão, não era exatamente porque Jesus estava interferindo na vida dele? A interferência de Jesus na vida dos amores de Paulo não foi positivo? De Saulo não foi positivo? Por isso que isso foi dado dor para ele acreditar. Foi preciso muita dor para acreditar. É porque aquele jovem precisa até ele ficar certo. Até ele ficar certo. É isso. A proposta dele matar Ananias era uma tentativa de matar o Cristo. Matar o Cristo. Eu acho que a vingança dele não deixava ele fazer reflexão. Ele estava tão tomado sem negativo. Ele não, justamente, ele não tinha como parar e refletir. Quando ele saiu do cavalo, ele teve outra opção. Teve outra opção. Então todos nós precisamos cair do cavalo. Cair do cavalo. Porque nós estamos assim, a história de Paulo é a nossa história. É a minha revolta com os valores morais. Eu não quero mudar. Aí eu sou chamada a mudar de qual forma? De forma mais brusca, mais verdadeira. Todos nós somos chamados assim. Jesus tem sempre esse acorde para nós. Aí eu citei aqui Pedro também acordou assim. Judas acordou como? Como que foi o acorde? Judas caiu foi na corda mesmo, né?
pendurou na corda lá e acabou perdendo a vida, né? Por causa da situação de falir com a vida. Todo esse sentimento em matar o Cristo é a nossa falência. Aí ele não se perdoa. Aí ele opta pelo suicídio. Mas ele acorda com Jesus buscando ele nas regiões. Mas é assim que Jesus procede conosco. Jesus aparece para Madalena. Jesus aparece para buscar Judas. Jesus aparece para Paulo. É assim que ele faz. Porque Jesus cunhou uma frase no Evangelho. Jesus cunhou uma frase no Evangelho que é a frase que precisa de cair em nosso coração. E aí eu quero fechar com ela para a gente poder fazer o nosso esforço diário, fazer reflexões positivas, não precisar passar pela queda forte. Não vos deixarei órfãos. E aquele que conhece voltarei para vós. Se você acredita nessa frase cunhada por Jesus, estamos bem. Não tem cavalo que me derrube. A gente está firme nos próprios pés. Porque depois que Paulo se organiza, depois que ele se entende com Jesus, ele fala: de pé ao quebrarmos, de mãos calejadas, não, de mãos ao quebrado, pés desconjuntados, joelhos desconjuntados, ainda assim seguirei o Cristo. Ele entendeu que a mensagem era essa, tá? O que fica para nós de Paulo é o esforço que Paulo fez, o campeão do Evangelho, é a proposta para a gente vencer as nossas dificuldades. Todas as áreas da vida, todas as dificuldades que a gente possui, todas as nossas limitações, ela com Jesus, ela se torna uma situação muito mais suave, muito mais saudável, tá? Fica o esforço de Paulo para cada um de nós aqui. Não tem ninguém sofrendo, está tudo certo. O que nós não precisamos, o que não precisa nos acontecer é ter que chegar a esta porta, ter que cair do cavalo para entender que nós nunca estamos sozinhos. Deu? Essa é a porta de Damasco. Nós mesmos, com certeza. Tá bom? Obrigado. Muita paz, que Jesus devolva todos em paz aos seus lares. Obrigado pela companhia. Obrigado pela confiança, tá? Prometemos no fundo do nosso coração estar com vocês outras vezes de forma bem mais ainda. Uma semana inteira. Às vezes está domingo eu prometi, tá? Muita paz e obrigado pela oportunidade. Valeu, gente? Obrigada.